Do Público, este é o P24. Polícias protestam contra discriminação salarial. Quais as diferenças entre PJ e restantes forças de segurança? Esta quarta-feira é dia de protesto de polícias da PSP e militares da GNR em Lisboa. A manifestação, organizada pela plataforma que junta vários sindicatos da PSP e associações da GNR, promete juntar milhares de agentes de todo o país. A concentração começa às 17h30 no Largo do Carmo e seguirá depois até à Assembleia da República. A onda de protestos dos polícias começou no dia 7 de janeiro com a iniciativa individual de um agente da PSP, Pedro Costa. E pegando na frase clichê, ano novo, vida nova, se não fizermos nada em relação aos nossos vencimentos, irá continuar tudo na mesma. Ou pior, ano novo, os mesmos vencimentos low cost. Seguiu-se uma onda de solidariedade. Em várias cidades, agentes saíram à rua num protesto silencioso e mais de uma centena de carros patrulha foram dados como inoperacionais em solidariedade. As estruturas sindicais acabaram por antecipar o protesto, que inicialmente estava marcado para o dia 31, para esta quarta-feira. No centro das reivindicações dos polícias está uma maior igualdade entre forças de segurança. É que, em novembro do ano passado, foi aprovado pelo Governo um suplemento de missão para os trabalhadores da Polícia Judiciária pelo exercício de funções em condições de risco, insalubridade e penosidade. Os agentes da PSP e da GNR queixam-se de ter baixos salários e querem o mesmo tratamento dado à PJ. Mas quais são as diferenças entre estas forças de segurança a nível salarial e será possível alargar o tal suplemento de missão nos mesmos moldes a todas as polícias? E com o Governo em gestão à espera de novas eleições, será possível haver uma mudança imediata como os polícias pedem? Neste P24 vou conversar com Mariana Oliveira, jornalista do Público que tem acompanhado este tema. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Mariana, bem-vinda ao P24. Obrigada. Vamos já na terceira semana de protestos dos polícias e está marcada para hoje, quarta-feira, um protesto em Lisboa. Haverá outros depois também no Porto. Estes protestos têm uma particularidade, que é não começaram numa estrutura sindical, começaram com uma ação individual. Como é que isto tudo aconteceu? Como é que um polícia sozinho conseguiu movimentar tantas pessoas? Portanto, houve um agente, o agente Pedro Costa, que é agente da PSP há 5 anos e que trabalha atualmente no aeroporto de Lisboa, na segurança do aeroporto de Lisboa, que, digamos, indignado com uma série de situações que ele considerava injustas, decidiu fazer um protesto e ir com a sua mota, com a sua mochila, com um colchão de encher e um casaco e pouco mais, para a frente do Parlamento, divulgando uma carta aberta e um vídeo nas redes sociais. Rapidamente isto se tornou viral entre elementos das forças de segurança e, portanto, na primeira noite, de domingo para segunda, ele terá dormido mesmo nas escadas do Parlamento. Depois, entretanto, vários colegas se foram associando de alguma forma ao protesto e foram criando também condições para que ele dormisse já numa carrinha e, portanto, estivesse com melhores condições. Isso foi gerando uma onda de solidariedade para com um colega que de facto as pessoas foram reconhecendo como estando a fazer, portanto, um sacrifício em nome da luta de todos e foram-se juntando, de facto, é um protesto inorgânico que de facto gerou, e eu acho que está a gerar alguma preocupação, porque há muito o risco disto ultrapassar os limites do razoável, não é? Já vimos algumas ações que roçam, digamos assim, o limite daquilo que é aceitável, com polícias a dizerem que os seus carros não estão em condições, quando em algumas situações isso não seria exatamente assim, ou pelo menos a exagerar, ainda que a maior parte das estruturas sindicais e das pessoas com quem nós falamos, dizem-nos que é fácil arranjar argumentos para recusar fazer determinados serviços, porque grande parte, de facto, dos carros, do material de proteção, estão em situação de muito má qualidade e condições, o que torna, digamos assim, relativamente fácil arranjar
uma forma de as pessoas se eximirem, não é? De fazerem determinado tipo de ações. Isso no início, de facto, houve ali 2 dias de tensão, porque uma parte significativa de carros de patrulha na área metropolitana de Lisboa tiveram parados, o que obviamente põe em risco a segurança nacional, não é? Mas a Polícia também e a Direção Nacional soube reagir a isso e de alguma forma encaminhar os meios de outros sítios e de tentar reparar, digamos aqui, as questões menores com alguma rapidez para que os meios pudessem estar operacionais e também de alguma forma os sindicatos também foram acabando por ter um papel importante em acalmar os ânimos e apesar de ter criado de facto uma onda que ganhou uma força própria, da qual os próprios sindicatos acabaram por ir também um pouco a reboque, apesar de terem sinalizado logo no início de dezembro a possibilidade de ações de luta, a verdade é que só acabaram a plataforma sindical que congrega vários sindicatos da PSP e da GNR, só acabou por marcar uma ação, um protesto nacional para 31 de janeiro e depois acabou por decidir antecipar na sequência desta onda crescente de protestos que têm vindo a verificar-se. Além desta solidariedade com o colega que decidiu manifestar-se e de alguma falta de condições que estes polícias alegam, de que é que os polícias se queixam? Qual é a verdadeira razão deste protesto? Este protesto está essencialmente associado ao facto do Ministério do Governo e através do Ministério da Justiça ter decidido dar um suplemento, aumentar um suplemento de risco e penosidade que já existia na Polícia Judiciária, mas que passou a ter uma componente mais alargada e que foi reforçado, teve um reforço muito significativo, que segundo o próprio Ministério da Justiça, em algumas situações chega quase aos 700 euros, e isso criou um sentimento de injustiça brutal dentro das forças de segurança, porque aquilo que sempre lhes foi dito a todas as reivindicações salariais foi que não havia dinheiro. Portanto, eles também têm sido, verdade seja dita, alvo de vários reforços, digamos assim, cresceram 2 índices remuneratórios logo na primeira base da carreira o ano passado e também tiveram um aumento do subsídio de risco de perto de 70 euros, portanto tem havido algum reforço, mas a verdade também é que a inflação tem subido de forma significativa e todos nós temos visto de facto o salário mínimo crescer de forma significativa e não tem havido um aumento significativo dos salários médios, o que significa que os salários médios hoje em dia cada vez mais se aproximam do salário mínimo e portanto, se calhar os polícias que há uns anos atrás ganhavam o dobro do salário mínimo, neste momento ganham mais 20% ou 30%, quer dizer, portanto não... essa proporção, de facto, caiu de forma muito significativa. Estamos a falar de 2 ministérios diferentes, não é? Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública e a GNR estão em pelouros diferentes, digamos, do governo. Faz sentido nivelar como igual as diferentes forças, porque há também quem acredita que a Polícia Judiciária tem outro tipo de e de facto, know-how. Não, eu acho que, vamos lá ver, comparar um agente ou um guarda em início de carreira com um inspetor da Polícia Judiciária não faz sentido, porque de facto o tipo de funções e a complexidade das funções que são exigidas a cada um deles é diferente. Basta dizer que para entrar no início de carreira da GNR ou da PSP apenas é preciso o 12º ano e não ter registro criminal e fazer algumas provas. As habilitações exigidas na PJ já são a licenciatura no mínimo, não é? Agora, o que os polícias têm argumentado em relação a isto é que o que está em discussão é um subsídio de risco e não propriamente a discussão do salário base. E, portanto, que eles estão muito mais expostos na rua diariamente do que os colegas da PJ e que, portanto, não faz sentido
uma decalagem, uma diferença tão grande. Eu consigo perceber, pronto, este argumento. Agora também é preciso ter em conta que na Polícia Judiciária trabalham 1.500 pessoas e nas Forças de Segurança trabalham mais de 40.000. Portanto, é evidente que para o Governo dar ou aumentar um subsídio na Polícia Judiciária não tem o mesmo peso do que aumentar um subsídio para a PSP e para a GNR, que teria, obviamente, custos mais elevados. Certo. Os agentes da PSP têm vários suplementos e os da PJ têm apenas um, ou seja, que o objetivo seria unir os suplementos num só. Isso é uma coisa que se fala agora, seria uma possibilidade, mas na realidade a PJ, em termos de risco, penosidade, insalubridade, tem este suplemento, mas também tem outras componentes salariais, porque também, por exemplo, se faz um piquete, também recebe por esse piquete, se for feito ao fim de semana tem um valor, se for feito à semana tem outro valor, se a pessoa está de prevenção também recebe um montante só pela disponibilidade de estar de prevenção. Portanto, digamos que há também diferentes componentes na Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária também ganha horas extra, coisa que não ganham nas outras forças policiais. Mas, de facto, há uma multiplicidade de suplementos, tanto na GNR como na PSP, e falamos, há um suplemento das Forças de Segurança, uma parte fixa, que estão os tais 100 euros, e uma parte variável, que são 20% do salário base, e depois, além disso, há suplemento de fardamento, suplemento de patrulhamento, suplemento de turno, suplemento de investigação criminal. Há uma multiplicidade de suplementos que nem todos têm direito, ou seja, também tem a ver com o tipo de funções que cada um exerce. Portanto, se somarmos todos, digamos que um agente da PSP, mesmo em início de carreira, andará à volta dos 1.400 euros brutos. É evidente que todos sabemos que estamos todos sujeitos à tributação e, portanto, quer dizer, isso obviamente não é líquido, não é? Portanto, na realidade, se calhar os polícias levam para casa 1.000 euros ou 1.000 e poucos euros e, portanto, consideram que é pouco. Mas o que pedem então é que se junte estes pequenos suplementos todos num só suplemento que seja para todos? Isso é uma possibilidade e que, obviamente, que com essa possibilidade que nunca fiquem a ganhar menos do que o suplemento que estão a dar à PJ neste momento e que é um bocadinho mais do que 1.000 euros. Portanto, mesmo todos os suplementos somados na PSP e na GNR, se formos falar dos oficiais, se calhar já estão mais ou menos equiparados à PJ, sendo que na realidade os oficiais, tanto na PSP como na GNR, são aquela classe que teria um grau de complexidade comparável à Polícia Judiciária. O problema é que os agentes, quando estamos a falar de subsídios, pensam, obviamente, na questão de risco e pensam no desgaste que estão sujeitos, estando todos os dias na rua e estando sujeitos, de facto, a serem alvo de qualquer situação no âmbito das suas funções, porque estão muito expostos. Coisa que muitas vezes os inspectores da PJ não estão, quer dizer, não andam propriamente na rua. Não quer dizer que se eu estou numa secção de investigação do tráfico de droga, é evidente que se calhar estou muito mais sujeito do que se estiver a investigar crime económico. Claro. O Presidente da República já se pronunciou sobre isto, deu de certa forma razão às forças de segurança, mas estamos com um governo de gestão neste momento. Até às eleições há possibilidade de algo mudar? Isso é uma questão controversa. Os sindicatos entendem que o governo de gestão poderia fazer alguma coisa ou negociar com eles algumas medidas. O governo tem dito que não está em condições. Eu sinceramente não acredito que haja hipótese de alguma medida concreta, porque nem sequer a Assembleia da República está já a funcionar normalmente e, portanto, isto é uma questão demasiado estrutural para se alegar agora, de repente, que, quer dizer, não parece que haja aqui um caráter de urgência que justifique
Agora, pode ser importante, eu acho que os polícias têm essa consciência e também estão a continuar por causa disso, que isto coloca este tema na agenda pública e na agenda dos partidos e na agenda dos futuros dos candidatos a primeiro-ministro e, portanto, que de alguma forma podem conseguir aqui algumas garantias por parte dos políticos no sentido de como pretendem tratar esta questão e, portanto, ganhar aqui, digamos, alguns pontos e alguns compromissos que possam ser positivos no futuro. Claro. Mariana, muito obrigada. Obrigada. Esta quarta-feira, a rescaldo da noite eleitoral em New Hampshire, no podcast Fogo e Fúria, Alexandre Martins e Ruben Martins conversam sobre a corrida à nomeação republicana nos Estados Unidos, para ouvir na sua aplicação preferida ao final da manhã. É tudo por hoje. O P24 foi editado por mim, Inês Rocha. A música é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.